Bora ver o vídeo aí do craque Neto falando aí sobre Memphis Depay, que o Corinthians conseguiu entrar um acordo com a dívida sobre o jogador aí. E também falando sobre o Dorival Júnior aí, vocês acham que ele acertou o time do Corinthians? Como é que a gente tá aí nesses últimos jogos? Os créditos aos donos da bola aí, vou deixar na descrição do canal. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, por favor. Em relação ao Memphis Depay, que a gente tem as imagens dele aí, esse é o gol contra o Botafogo. Aí a pergunta pra você, Souza, Decilo e Maravilha. Você acha que ele desempenhou aquilo que se espera de um cara que ganha 6 milhões por mês, 1 milhão de dólares? Será que alguém ganha 1 milhão de dólares por mês no Fulham? Não. Nos times pequenos da Europa, da Premier League? Será que tem alguém que ganha 1 milhão de dólares que joga no Betis? Que é time pequeno. Esse Marcos Leonardo estava para vir para cá, 2 milhões Não, mas de esse aí joga Vai 2 Esse joga no petróleo, pô. mas Isso aí é outra coisa. Eu tô falando na Europa. Não tô falando, não ganha. Cara, qual jogador que ganha 1 milhão de dólares por mês? Não ganha. O cara andou em campo, ele voltou para a seleção holandesa como? Através do Corinthians. Através do Corinthians. E aí é o seguinte, se o Dorival Júnior não enxergou isso, se a imprensa não enxergou isso, ou se ninguém enxergou isso, eu enxerguei. Porque é inadmissível um jogador que ganha 6 milhões e que estava machucado, voltou, ficou na reserva, jogou um pouquinho, joga de titular contra... Olha o Guinegão, meu irmão. É que vocês não pegaram, com certeza não, porque acho que vocês não perceberam. O Guinegão teve um lance no jogo do Palmeiras, que ele sofreu uma falta, ele colocou a cabeça dele para tomar um chute, irmão. Tomou um chute na cabeça o menino, que não deve ganhar 50 conto por mês. Não deve ganhar 50 conto por mês. Mas pera um pouquinho, um cara que ganha 6 milhões, que tem seguranças, que tem carro, que tem tudo que tem, não correndo um jogo contra o Palmeiras, Souza. Craque, a gente ainda tá cansado aqui, boa tarde a todos, né, de elogiar muito o Memphis Depay pela representação dele no Corinthians, né? Ele trouxe qualidade, mas a gente tem falado aqui que nosso comentário tem que ser pontual. Eu acho que o maior... Souza, deixa eu dar um conselho para você. Dane-se, para não falar outra palavra, que a gente não pode falar palavrão na televisão. Eu quero que eles se explodam, todos eles, mãe, pai, tio, mulher, amante, irmão, cachorro, gato, aqueles que acharem que a gente, que assista outro programa, vai lá no Fred lá, que nem pau no gato não pode, ele nem assiste Tom e Jerry. Como é que você não pode assistir Tom e Jerry, velho? Eu não entendi perigoso. Então, você deixar um jogador, né, que ganha 6 milhões... Eu não tenho nem dúvida de dizer que esse contrato do Memphis é o melhor contrato da carreira dele. Eu acho que ele não ganhou isso onde ele passou em lugar nenhum. Nem no Atlético de Madrid, nem no Lyon, meu irmão. Nem no Manchester também. Nem no Manchester. Boa, Souza. Entendeu? Então é o melhor contrato da carreira dele, com as mordomias que o Corinthians... E ele sabe fazer o jogo exatamente, de marketing. Exatamente. Mas você não pode permitir um jogador, né, que está voltando de lesão e não está correndo dentro de campo, né, não está entregando aquilo que é pago para poder fazer. Olha o Gileri, perdeu a posição. E tomou uma porrada no segundo tempo, tá no primeiro tempo lá e continuou no jogo. Então você precisa entregar. É um jogador perigoso, a gente tem tudo isso, é um cara que A gente não pode deixar de falar isso. Jamais. Aqui não tem esquema não, irmão. Pode fazer trap, rap, faz o que quiser. Até porque 115 anos, vão passar mais 115 anos, ninguém vai lembrar de você. Os caras vão lembrar de mim. Esquece, irmão. Ninguém vai lembrar de você. Daqui 30 anos, ninguém lembra de você. Ninguém vai lembrar. Ah, você passou um tal de Memphis. Eu não, irmão. Eu não. E aí? Dorival, até entendo o que o Dorival falou, tá voltando de lesão, eu queria dar ritmo de jogo, mas você não pode permitir que um jogador fique 90 minutos sem correr em campo. Mas se o Jair joga mal, a gente mete o pau, né? Ele tirou o Garro, tirou o próprio... Se o Kaká joga mal, a gente mete o pau, né? Então tem que criticar, né? Tem que criticar. E tem que criticar o treinador, que permitiu com que ele ficasse 90 minutos. Não deveria, mexeu mal. Deveria ter tirado ele e deixado o Garro do campo. Tinha deixado o Guinegão tava jogando, exatamente isso. Tava correndo, ajudando. Mas então... quando ele tirou, os caras meteram o pau nele, lembra? Que ele tirou o Memphis, e aí a imprensa age do jeito que quiser e pensa do jeito que quiser. Foi contra São Paulo. Qualquer que seja o treinador, qualquer que seja o comentarista. Por exemplo, a maioria dos ex-jogadores, esses mais novos, eles babam o ovo do Neymar. Paga pau pro Neymar. A maioria. Nilson, Felipe Melo, o Caio, todos. Tanto feminino quanto feminino. Mas eles não falam, por exemplo, que há 7 meses o Neymar não dá uma assistência. Quem que fala? Eu, Casagrande, e tá tudo bem. Aí vocês vão achar que é o lado político? Não é. Não é.
Porque cada um tem o seu lado político, o seu lado de religião, ou aqueles que não acreditam, tá tudo certo. Porque 100% Jesus, nem Mandela foi, meu irmão. Nem Mandela foi, que é o maior ser humano depois de Jesus Cristo. Nem Gandhi, nem Madre Teresa de Calcutá. Ninguém é 100% Jesus. Nem eu, nem vocês, ninguém é, truta. 100% Jesus, ninguém é. Agora é o seguinte, quando pega, aí fala, sabe qual foi a última assistência do Neymar? Imagina, vai. Contra a Inter de Limeira. Então, como é que ele pode ser convocado para a seleção? Como é que a gente não... Como é que é só o Guilherme que toma pau do Santos? É igual o Corinthians. Por que o Memphis, as pessoas têm um certo pudor, um medo de falar do cara? Porque o cara é grandão? Eu não tô nem aí que ele é grandão, Decilo. Com relação ao Meu medo é o Kid Bengala só. Tomar um banho com ele, sabe? Tipo, Deus me defenda. Cai aquele sabonete quando eu jogava, aquele de... né? A gente não pode afirmar. Boa tarde a todos. Só falou agora, Decilo? Não deixei você falar 16 minutos? Não, mas tá... Desculpa, Decilo. mas eu estou acompanhando o programa de perto aqui. Que bom, menos mal, né? Neto, Aí você sabe o que acontece, né? Não é? Porque ele chamou você? Craque, não, Neto, pode chamar de Neto. Craque Neto. Não, Neto, o Neto eu conheci lá em Campinas, eu não vou nem falar isso. Aí o Memphis, a história é a seguinte, não dá para afirmar, o Corinthians está tentando negociar uma dívida que está chegando a 11 milhões com ele. Você vai ver quando ele sair, eu vou dizer para vocês, vai ter que desembolsar, ó, se eu tenho que desembolsar 32 milhões com o Félix Torres, que não ganha metade dele. Vamos supor. Que metade, né? Não, tudo bem, mas que já é muito. Metade que eu falo de... Vai, vamos que ele ganhe 500 mil. Vai. Quando o Memphis sair, vocês vão ver 13º, férias, fundo de garantia. Vocês vão ver o dinheiro que está atrasado, os juros que é em cima disso, vai dar mais de 50 milhões. Vocês vão ver. Vocês torcedores que pagam um pau para ele, vocês vão ver. Eu já paguei pau. Porque eu já falei que ele é bom de bola e ele foi bem em determinados momentos. Mas no momento jogador. Ele está andando em campo. É isso. Aí não dá para afirmar se é com relação a essa dívida, essa tentativa de parcelar essa dívida aí que está chegando a 11 milhões. Agora em setembro, mais 1 milhão. Está devendo, está aumentando, vai chegar nessa cifra que você está falando. Não dá para dizer que é isso que ele está tirando o pé, mas me faz lembrar o que o Vampeta falou uma vez do Flamengo. Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo e está tudo certo. Ele errou 35% dos passes contra o Palmeiras, um chute bloqueado e nenhum na direção do gol. Pô, como é que pode? O cara que ganha 6 milhões, que é o considerado craque, que é o cara que... Pô, o cara não dá um chute no gol do Palmeiras jogando na Neoquímica Arena com 45 mil pessoas sem uma vaia. Não, e o Dorival foi questionado, falou da questão do ritmo, ele está voltando agora, essa coisa toda, mas poderia muito bem... Voltando agora, desculpa, Dorival, você foi jogador de futebol, você é treinador, e que, por sinal, se o Corinthians está numa situação como essa, e graças a você, porque não é para estar na última posição com o esporte. Está fazendo milagres. Você está fazendo milagre. Agora não vem contar historinha para mim, não, que não é historinha. Mas ele poderia... o cara ficou quase 5 dias sem jogar, irmão. Ele jogou 12 minutos na Arena da Baixada por conta da grama sintética, essa coisa toda. Mas ali não jogou bem. O Dorival poderia ter dado, nessas alterações que ele fez, uma chance para o Kaique dividir lá com o Gui Negão. Estava precisando de velocidade, o Memphis estava andando em campo. Andando. Só não tava literalmente andando, cara. Só não estava com a mão no bolso porque não tem bolso o calção. Mas senão ficaria com a mão no bolso. E a torcida apoiando o time durante os 90 minutos, a gente acompanhou isso. A verdade é que a torcida não apoia o time, a torcida apoia o Corinthians. Sim, apoiando a equipe. É porque a torcida não apoia o jogador. Não, claro. Não, eu entendi que você que tem um texto incrível, a torcida é muito maior que eu, Marcelinho. Não tenha dúvida. Sócrates. Não, isso é brincadeira. A gente não representa nada para eles. A verdade, eles representam pra gente. Essa é a grande verdade, essa é a grande diferença do Corinthians. Você não fica Corinthians, você nasce Corinthians, irmão. E com todo respeito a todos os outros clubes, ninguém fica Corinthians, irmão. Você nasce Corinthians, você morre Corinthians, você pode estar na 5ª divisão, não sai do estádio. Times que ganham campeonatos mundiais, que ganham campeonatos brasileiros, o time está jogando mal, os caras vão embora, truta. O Corinthians não. O Corinthians não. Maravilha. Em relação ao Memphis, que você, na sexta-feira,
elogiou ele pra caramba. Ah, então foi isso. E o que você viu em relação ao jogo, dos seus elogios de sexta e voltando pros donos da bola, já na quarta-feira, que eu te pedi 2 vezes por semana. Obrigado. O Cascão não queria. Ah, o Cascão não. Mas é verdade. Eu sei disso. Você sabe disso. Trabalha contra. Trabalha contra você. Te coloquei 2 vezes. Daqui a pouco vou fazer Mafra. O pessoal da Mafra está aqui. Primeiro, obrigado à Mafra, que está fazendo uma coisa maravilhosa em relação a... Daqui a pouco eu leio para vocês o evento que a gente teve no Morumbi, que foi muito legal, muito bonito. Aliás, craque Neto, com relação ao Memphis, eu não vi o Memphis domingo. Eu até achei que ele iria jogar, mas infelizmente ele não jogou porque ele não viu a bola, né? E o Corinthians correu atrás do Palmeiras o jogo inteiro, o Palmeiras foi muito mais time. E o Memphis Depay, esse ídolo aí que ganha essa grana toda aí que você está falando, ele não está jogando nada faz tempo. Não joga nada e quer laranja descascada, gelada. E olha, é só desfile. Oba-oba, quais, estava na favela não sei da onde, favela não sei da onde, favela não sei da onde, mas não está resolvendo nada. Olha que absurdo isso. E aí o Memphis, pro torcedor corintiano, que vai com a fitinha, que eu já coloquei, meu filho já colocou, os caras não falam que um cara como esse tem 4 gols, Souza, ídolo pra mim. Ou talvez o Hugo possa vir a ser com mais títulos e com muito mais jogos. O Yuri Alberto ainda, pra mim, não é grande ídolo. Desculpa, ídolo pra mim é o Rivelino, ídolo pra mim é o Marcelinho, ídolo pra mim é o Birubiru, é o Vladimir, ídolo pra mim, eu sou ídolo do Corinthians pra cacete. Quem fez história no Corinthians? Entendeu? Pra ser ídolo é muita coisa. Demora. Pra ser ídolo é muita coisa. Demora. E ainda eles não são. Mas no mundo de hoje, de internet, de Instagram, dessas coisas todas, eles estão toda hora ali e tá tudo certo. Agora, um jogador que ganha 6 milhões, fazer 4 gols num campeonato com 22 partidas, Souza... Que é pouquíssimo, né? Apesar de tudo... E ainda pegou a camisa 10 aí. Apesar dos erros... No grito, hein? Num grito. Tirou do galo. Grito não, no contrato. No contrato, deram pra ele. Apesar dos erros do Dorival no começo, se não é o Dorival, cara, o Dorival tá tirando leite de pedra, essa é a realidade. Com esse monte de jogador machucado, o Corinthians com time titular é um Corinthians forte, é um Corinthians que briga, mostrou isso ano passado. O Corinthians com o time titular ganha a Copa do Brasil, irmão. Agora, com esse briga time com o aí, Cruzeiro, briga com o Atlético Paranaense, fez isso ano passado. Briga com o Bahia, briga com o Botafogo, briga com o Vasco e briga com o Fluminense. Foi o melhor time paulista que terminou o campeonato do ano passado, né? Iniciou muito bem também, só perdendo uma partida, apesar do desfalque, perdeu só uma partida no Campeonato Brasileiro. Para vocês. Pro São Paulo, Vocês ganharam o título da Copa São Paulo, quem tá jogando? Ninguém. Vamos lá, vocês pagaram o pau aí. Uma babaca de uma menina que me encontrou no aeroporto, tirou sarro de mim. Eu fiquei quietinho, não abri a boca. Fiquei quieto. Que, por sinal, parabéns ao ministro Flávio Dino, né, botafoguense, um cara incrível, e que foi uma pessoa, não sei se é pessoa, dentro do avião, às vezes a gente está acostumado com isso, das pessoas falam. Então a melhor coisa é você ter o silêncio, a melhor coisa é você saber se comportar, não é verdade? Eu sei, já foi indiciado, aí sabe o que vai acontecer? Quando ficar na frente do juiz, tudo chora, vira tudo cagão, eu tomei um remédio. Tomei um remédio, não sei o quê. Sempre tomei um remédio, sabe? E deu um reverter. Eu tomei um remédio, aí vai pedir desculpa. É assim que é. Eu já perdi processo pra caramba. Eu sei como é que é perder processo. Agora, parabéns ao ministro, que é um monstro. Voltando pra você, Souza. Então o Dorival tem feito mágica e vai ter que quebrar a cabeça de novo agora. O Uri Geller agora também? Eu acho que é tudo vai isso. ter... Não, pra mim ele é, porque o time, de novo, Maravilha, eu concordo com você que o time do Corinthians não é isso tudo. Eu acho que é legal você falar isso. Eu acho que é legal, mas também tem que observar o que o Mateuzinho voltou a jogar, o que o Matheus Bidu voltou a jogar, os 2 zagueiros. O time do Corinthians, pra vocês, em 5 jogos da Copa do Brasil, tomou quantos gols, Maravilha? 0 gol? 0 gol. Ganhou 5 jogos. E todos com a narração do Galvão Bueno, diga-se de passar. Alguma coisa tem de bom, né? E você imagina, Maravilha, dentro disso que você está falando, você olhar para montar um time... Não sei se quando você era criança, você teve algum problema de escola, não é isso, não. alguém com a camisa do Corinthians, não sei, voltando para você. Meu sonho é ter um carro igual o seu, o MPB Laffer. Eu era pra chegou meu Fusca hoje, Maravilha. Meu Fusca chegou hoje. É sonho que a gente tem. Viu, Maravilha? Você imagina pro Dorival, você olhar
para montar o time e ter o Charles. Olha na segunda, na câmera número Ter 2. o Charles para poder colocar e você tem que colocar aquele jogador para jogar. Até pra ele, pro Félix Torres, foi convocado pra lógico, seleção. lógico. Com tudo isso, com Que tudo o isso. cara que vai olhar o carro só tem pneu careca. Então, e com tudo Não tem isso, como arrumar. Você tem com tudo careca, isso, pô. tudo isso que a gente está falando, ele não conseguiu perder para o seu principal rival. Completo, com tudo organizado. E cansado, Jogou porque na fez... quarta-feira e Pois é, fez o um Palmeiras jogo jogou na duro. segunda. Então vamos lá. Então, Vamos colocar aqui o Dorival Júnior. Pra você ter ideia, quantas vezes o Palmeiras substitui o Abel Ferreira? O Abel Ferreira, eu adoro esse tipo de entrevista. O Corinthians, quando joga com o time verde, não perde. Isso do caramba. A estrutura do Palmeiras. Cuidado com a estrutura do Palmeiras, hein, Abel? Tudo que tá acontecendo aí, hein? Cuidado, até porque se fosse o Corinthians, já estavam falando, né? Se fosse a Crefisa, né? Que fazer o que faz com os aposentados, imagina se o Corinthians fosse, né? O que não estaria acontecendo? O mundo estaria fazendo matéria, né? Em relação a isso. Faria Lima, né? O que aconteceu na Faria Lima, com um conselheiro aí do Palmeiras, não é verdade? E ninguém fala nada, ninguém bate na tecla e fica... Não fica não, irmão. Não fica não que o pau vai torar. O pau vai torar. Como está torando também para os 3 ex-presidentes em relação ao Ministério Público, do Cássio, em relação aos 3, que isso que foi feito de 7 anos, foram 2 notas só. São 2 só, fora o que está tentando. E ninguém está pedindo para ser expulso. O que pede é para que eles não interfiram naquilo que o presidente do Conselho e também os conselheiros já deveriam ter feito antes do Ministério Público. Daquilo que o Cássio pediu para o promotor. O próprio Corinthians já tinha que ter feito isso. Mas quando veio a eleição, quando veio o impeachment do Augusto, veio todos os torcedores, veio os conselheiros, agora ninguém fala dos cartões corporativos, nem aqueles que deveriam falar. Até porque os 3, 2 fazem parte do CORE. Isso é uma brincadeira, né? Estão de Usaram brincadeira. sem querer, né? sem querer. O que é? Acho que eles usaram sem querer esse cartão corporativo. confundiu. Como assim? Tava lá, o cara pega, errado, 2... A mesma vermelho, cor, né? A mesma cor. Aí eu pego e falo, em vez de usar o meu, eu vou usar o do Neto. Vou pôr no seu. E isso aí não sei como é que aconteceu. Como E ninguém aconteceu? fez isso. É um advogado de defesa. Não, aqui. mas... Mas é exatamente isso. Ninguém fez. Não, mas é que ninguém faz, porque é da mesma turma, entendeu? Você que é meio sim, meio não, ele meio sim. Então ninguém entrega ninguém. Um conchavo. Sabe aquele cara? Todo mundo tem Então, preso. aí talvez, com isso que o Ministério Público, quem sabe não seja um pontapé para um clube tão incrível como o Corinthians para sair disso, né? Porque o Corinthians precisa de 10 anos, de 3 administrações, de 3 presidentes que possam fazer o melhor. Ou presidentas, não importa a nomenclatura. Ou se é homem, se é mulher, não me importa. Se é trans, se é homossexual, não me importa. Que seja honesto, que pense no Corinthians. Agora, eu não sei se isso vai acontecer. O Cascão entrevistou ele no Alambrado. E Cascão, o que você conversa? E cadê o Umbi, Cascão? Lá, Cadê o Umbi, Cascão? O Seco Fabrício. O que ele falou lá do Umbi, Cascão? Ele falou o que lá no Alambrado? O que ele contou? Fala aí, Cascão, você que entrevistou ele lá no Alambrado. O que ele falou? Fala uma coisa para eu falar aqui, vai. O que ele falou, Cascão? Ah, não lembra? Não, eu tenho um projeto. Sempre tem um projeto. Cara, se o Os cara caras é sempre Mas corintiano, ele divulgou O essa cara tinha empresa, um bi. Ele fez Não, mas nem o Bill Gates, cara. Nem o Bill Gates tem um bi. na hora. É. Eu vou se investir tivesse, tudo. ia deixar tivesse- a barca Você tá de afundar. brincadeira.